você construiu a vida que você está levando agora. Nesse vídeo, cara, eu quero conversar contigo e poder expor algumas situações que eu tenho aprendido, desenvolvido e levado em consideração para tomar as minhas decisões e também por ter mudado o meu estilo de vida. De uns 6 meses para cá, na verdade, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu busquei autoconhecimento, eu sempre fui uma pessoa interessada nesse universo quântico de lei da atração, vibração, energia e tudo mais. Eu sempre acreditei muito nisso. Tanto é que essa semana agora que passou, eu estava em casa e aí eu estava arrumando, né? Eu tirei o dia para arrumar algumas coisas antigas, para doar algumas roupas, mexer em algumas partes de alguns armários lá que eu não mexia há anos. E nesse movimento ali de pegar essas coisas mais antigas para ver o que poderia ser jogado fora ou doado, cara, eu achei um envelope e nesse envelope eu encontrei um papel, uma folha de papel ofício com gratidões que eu estava anotando em 2007, pra você ter uma ideia. E 2007 foi o ano que se eu não me engano, foi o ano que lançou o livro The Secret, né, que é o segredo. Ou se não foi lançado em 2007, foi lançado em 2006. Foi alguma coisa assim. Só que eu lembro que nesse ano de 2007, eu não sei exatamente quem é que trouxe, mas alguém veio de fora, alguém da minha família, eu não lembro, e trouxe esse livro, porque tinha acabado de ser lançado e só tinha nos Estados Unidos na época. Né? A gente tá falando de quase 20 anos atrás. Talvez nem existisse a Amazon, ou seja, existe, tipo assim, a gente não tinha nenhum hábito de comprar na internet como hoje, enfim. E aí eu ganhei esse livro no final de 2007, acho que foi no ano de lançamento do livro. E, cara, foi um livro que explodiu a minha mente, assim, na época. E eu apliquei exatamente tudo que o livro dizia ser importante aplicar, porque eu já gostava muito dessa questão de lei da atração, antes mesmo de conhecer o livro, mas o livro ele me abriu portas, ele me mostrou caminhos que antes eu não conseguia enxergar. E aí, eu arrumando lá as coisas, eu achei esse envelope e achei essa folha. Eu lembro que quando eu li o livro pela primeira vez, porque esse livro eu já devo ter lido umas 3, 4 vezes, e lá em 2007, e eu adquiri o hábito de escrever, né? De ter cadernos de agradecimento, né? Enfim, eu sempre agradeci ali pelas coisas que eu já tinha, as coisas que eu queria ter, como se eu já tivesse aquelas coisas à minha posse. E só que, pô, a gente tá falando de quase 20 anos atrás que eu comecei. Então, a maioria desses livros, por conta de mudança, eu me mudei pelo menos umas 3, 4 vezes, né, de casa. Então, por conta de mudança e tudo mais, esses livros se perderam, eu devo ter doado, enfim. Não tenho mais esse livro, mas o que me chamou a atenção foi que eu encontrei esse papel, né, o papel já todo amarelado por conta do tempo, e tava com a data lá de 2007, lá com a gratidão, né? E dentro desse envelope tinha algumas fotos, né, de algumas coisas que eu queria conquistar. Dentre elas, um cheque que eu mesmo fiz na época e mandei imprimir, um cheque fake, obviamente, com o valor de R$ 1 milhão. Que, pô, naquela época, 2007, eu tinha ali 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade. Então, pô, R$ 1 milhão em 2007 provavelmente equivaleria, sei lá, 10 milhões hoje de reais, assim, né? Se a gente for levar em consideração a questão da inflação e o valor percebido sobre esse montante. Enfim, tinha carro, casa, por incrível que pareça. Nessa época, eu tinha acabado de conhecer a minha mulher, atualmente, né? E, pô, eu fiz uma montagem minha e dela casando. E a gente já é casado aí há 5 anos, 6 anos, né? No papel mesmo. E temos uma filha juntos e tudo mais. E dentro desse envelope tava lá que uma das minhas intenções era casar com ela, era ter R$ 1 milhão, era ter carro esportivo. E tinha lá também esse papel com a gratidão. Obviamente que quando eu fui ler muitas das coisas ali que eu botava como já sendo grato na época eram desejos daquele momento. E aí, obviamente, a vida ela vai te levando para alguns caminhos diferentes, né?
Que naquela época eu jogava futebol, né? Eu jogava talvez no infantil, juvenil, e eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Então eu coloquei muita coisa ali relacionada a isso, mas no próprio na medida que eu fui ficando um pouco mais velho, eu mesmo fui perdendo um pouco o desinteresse pelo futebol, porque não porque eu não gostasse, mas é porque eu não conseguia me enxergar fazendo aquilo ali meio que pra minha vida, sabe? Eu sentia que eu precisava de alguma coisa que eu tivesse mais controle naquela época, até por jogar em time pequeno, as coisas pareciam muito fora de controle, assim, como se dependesse muito de outras pessoas e não somente de mim. Então eu me desviei, assim, não de uma forma negativa, né, desse sonho, mas enfim. Por que eu tô falando isso, né? Por que eu citei esse papel? Cara, eu posso dizer pra você que eu fiquei nos últimos 3 anos, 4 anos, afastado de fazer algumas questões que eu fazia antigamente, como esse caderno da gratidão, né? A fazer a questão da visualização com mais frequência. Se você não sabe o que é visualização, para esse universo de lei da atração e tudo mais, é você visualizar, né? E tentar imaginar a sua vida naquele nos pontos que você tem de desejo. Então, se você tem desejo de comprar um carro, você sentir que você está dentro daquele carro, você fechar seus olhos ali, imaginar sua mão segurando o volante, toda uma questão sensorial de você passando a mão no volante, sentindo a textura, o cheiro do carro novo. Isso é visualização, né? Porque segundo a lei da atração e essa questão do mundo quântico, você primeiro visualiza para depois isso que você visualizou e essa visualização constante se manifestar na sua vida, né? E eu fazia muito isso, com muita frequência, né? E de uns 3 anos para cá, 4, depois de eu ter atingido alguns resultados que antes eram sonhos, assim, eu meio que relaxei para isso, né? E por que eu iniciei esse vídeo falando que a sua vida atual foi você que criou? Porque, cara, eu olhando esse envelope lá, caraca, eu vi assim, cara, R$ 1 milhão era o meu objetivo. Cara, hoje eu posso dizer pra você que eu fiz 15 vezes mais, né, assim, de faturamento, né? E, pô, eu tenho um carro esportivo, eu casei com a pessoa que eu tinha colocado lá no quadro dos sonhos. Então, talvez numa outra oportunidade eu traga pra cá essas colagens que eu fiz na época. Apesar de ser uma coisa bem pessoal, mas meio que pra provar exatamente isso que eu tô falando. Eu sei que, pô, tô falando aqui, vocês vão acreditar em mim, não tem por que mentir. Mas eu olhei para aquilo e falei, cara, obviamente que algumas coisas ali não necessariamente iguais, mas, pô, um carro esportivo. Eu tinha colocado um carro esportivo laranja. Pô, já tenho um carro esportivo azul. Que não tem problema nenhum. Até porque hoje em dia eu não me vejo comprando um carro laranja. E por esse motivo que as coisas mudam e que não tem problema nenhum a gente mudar também algumas questões que a gente um dia colocou como um objetivo. Enfim. E da mesma forma que se você pratica essa questão da energia, da vibração, da lei da atração, enfim, de uma forma que você visualiza aquilo que você quer, a partir do momento que você age de uma forma completamente diferente, né, você também está criando um universo. Então, assim, se você está nessa questão da visualização, de desejo, de sonho, de conquista, e se você tem aquilo ali como uma questão meio que da tua rotina e você se alinha para poder estar preparado para receber essas coisas, se você está num outro estado, ou seja, num estado oposto, você também está produzindo, está criando situações difíceis, né? Uma vez que você não está alinhado ali com as situações que você gostaria de fazer. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Nesses últimos 3 anos, na verdade, eu senti que talvez eu pudesse ter avançado até mais do que eu avancei, né? Não é uma ingratidão da minha parte, até porque dos últimos 3 anos para cá eu devo ter feito 80% do resultado financeiro que eu fiz em toda a minha vida, né? Mas era possível ter feito pelo menos 3 vezes mais, 4, 5 vezes mais do que eu fiz. E eu considero que muito desse resultado, né, que poderia ter sido maior, foi também por, às vezes, não estar tão alinhado ou então não ter criado esses quadros de visualizações novos, vamos dizer assim. E, cara, eu falo pra você, não sei se você acredita nisso, se você tem o costume de
de, de ter isso na sua rotina, da visualização e tudo mais. Mas isso é muito real, cara. Isso é muito real, porque é só você parar pra imaginar. Imagina que no lugar onde você mora, né, existem 2 bairros, tá? Um bairro de periferia, um bairro de onde pessoas de classe D e E moram, ou seja, pessoas de baixa renda. E existe um outro bairro que é próximo da praia, que você sabe ali que uma casa ali custa mais de 2, 3, 4, 5 milhões de reais. E aí você tem esses 2 mundos aí na tua cidade, onde você mora. Você acredita que se você é o tipo de pessoa que está convivendo, morando, né, ou trabalhando no cenário 1, ou seja, no cenário da periferia, você acredita que a energia do seu trabalho e a fluidez do seu trabalho, ou até a fluidez da sua própria vida, se você mora num lugar como esse, do cenário 1, é igual ao cenário 2, ou seja, próximo da praia, com pessoas que de repente são donas de empresas e que, pô, de repente tem ali uma qualidade de vida melhor por questões de segurança, por questões até mesmo de saneamento básico, de organização e tudo mais. Você acredita que não há uma diferença entre esses 2 locais e que se você tivesse estabelecido a tua residência ou o teu negócio em cada um dos bairros, qual seria o resultado ali da tua vida ou do teu negócio em ambos, assim, sabe? E eu tenho certeza absoluta que você também acredita que isso tem total interferência, né? E porque, cara, a gente a nossa cabeça está o tempo todo condicionada a agir de acordo com aquilo que a gente está vendo. Isso não vale somente para o lugar que você mora, ou o lugar que você trabalha, se é periferia, se é num lugar de alto padrão. Mas às vezes até na tua própria casa mesmo, dentro da tua casa. Então, porra, se você vive num ambiente completamente desorganizado, se você não é o tipo de pessoa que não consegue manter a tua casa limpa, manter as coisas dentro no lugar e tudo mais, você não consegue manter teu quarto arrumado, a tendência é que você saia do eixo mais rápido, com mais frequência. A tendência é que você se estresse por questões, às vezes até banais, coisa que se você tivesse uma organização na tua casa, a tua casa alinhada, cheirosa, as coisas nos seus devidos lugares, o teu campo de visão, ele não ia estar interferindo negativamente. Consequentemente, né, alguma coisa que acontecesse ali, você agiria de uma forma um pouco mais serena, um pouco mais plena. Por quê? Você já não tá você não está num ambiente, você não está inserido num ambiente de caos. Pelo contrário, você está num ambiente de organização. E isso interfere diretamente em como você vai reagir a determinadas ações. Isso vale para a tua casa, isso vale para o teu negócio, se você tem um escritório, enfim. E por que eu tô falando isso? Por que eu quis trazer esse vídeo para cá e por que eu considero isso fundamental? Cara, primeiro, se você hoje está sentindo que a tua vida de repente não está andando, ou que você acredita que você deveria estar num patamar melhor, ou você considera que a tua conta bancária cara, não deveria estar da forma como tá, tenta olhar para trás e ver se você não foi o criador exatamente do que você está vivendo agora. Seja com pensamentos, e aí eu vou dar um exemplo aqui. Existe tipo de pessoa que vai falar assim, cara, eu vou fazer tal ação e essa tal ação vai me levar para um resultado X e é isso, eu vou me mudar, eu vou morar próximo à praia. E existe a pessoa que vai falar assim, ó, pô, eu vou até fazer esse movimento. Ah, mas se der errado, qualquer coisa eu volto para cá. Se der errado, qualquer coisa eu me agarro aqui. Se qualquer coisa eu pego um empréstimo ali. Aí eu te pergunto, vamos supor que você conseguiu, entrou em 2 cenários, né? O primeiro cenário que você visualizou, você tomou a decisão convicto e você falou, não, eu vou conseguir, as coisas vão se alinhar e você tá com esse pensamento, tá? Com essa vibração, com essa frequência. Cara, é bem provável que agora você estaria aqui pensando num próximo nível. Agora, se você tivesse pensado num cenário, que é bem provável o cenário que você se inclui agora, que é o cenário sempre de pessimismo. Eu vou tomar essa ação, mas se der errado eu volto para cá, eu venho para cá. Ou seja, você está condicionando o teu cérebro a sempre pensar num plano B, a sempre pensar, se der errado eu vou ir para cá. Então já deu errado, porque você já se condicionou a que se der errado você vai para o plano B, entendeu? E aqui não é que você não deva ter um plano B, alguma coisa desse sentido. Eu não estou entrando no mérito de plano A, plano B.
Eu tô querendo dizer sobre condicionamento dos teus pensamentos. E são eles que vão ditar exatamente para onde você vai. Então, se você quer ter um resultado diferente do que você tem agora, você tem que, de fato, visualizar, mentalizar e tomar decisões convictas, né? Porque se você não for convicto nas suas decisões, você sempre vai estar condicionando por um lado que, se você quisesse, você não teria tomado tal decisão. É bem por aí, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto dos pensamentos. O segundo ponto você está alinhado com a vida que você acha que deveria ter? Então, às vezes a gente tem a falsa sensação, né, de que tipo assim, beleza, vou ter um pensamento positivo aqui, tá tudo certo, as coisas vão acontecer. Mas, você anda tudo desarrumado, você não consegue arrumar a tua própria cama, você vai dormir todo dia com a porra da louça da tua casa suja, você trata mal teus funcionários, se você tem funcionário, você trata o teu negócio como uma coisa secundária, ou seja, você dá valor para outras coisas. Na hora de se alimentar, você se enche de açúcar, come merda pra caramba e não tá nem aí pra tua parte física. E aí você tá plantando exatamente essas coisas, mas você quer colher um corpo sarado, você quer colher a tua conta bancária milionária, você quer colher morar num lugar legal, sentar e dirigir um carro foda, entendeu? Mas você não tá alinhado para isso. Mas o fato de você achar que tá tendo um pensamento positivo, você tá achando que você tá criando esse ambiente. Então, assim, o segundo ponto é o alinhamento, que aí é uma coisa que eu tenho escutado, né? Bastante, assim, quando eu venho estudando sobre autoconhecimento, que é o seguinte: se hoje, tá, você tem um desejo, tá, aí pensa no desejo que você tem aí agora, algo que possa ser material, né, enfim, um ponto, assim, uma viagem, alguma coisa desse sentido, e se olha agora, exatamente agora, como você tá agora assistindo esse vídeo, você tá alinhado o suficiente para que, se você tivesse agora que estalar o teu dedo e já conseguir viver essa realidade do teu desejo, você considera que você estaria alinhado com esse teu desejo? Ou seja, a tua roupa, a tua barba, a tua barriga, a forma como você fala, estaria alinhado com esse teu desejo? Cara, se uma única coisa estiver desalinhado, esquece. É porque você não está vibrando a mesma frequência daquilo que você está imaginando. Então, para você manifestar aquilo que você está imaginando, vai ser muito mais difícil. Porque, cara, quando a gente pensa em lei da atração, nesse universo quântico, a gente primeiro experimenta essa sensação para depois manifestá-la. Então, assim, por mais que eu não esteja naquela viagem, por mais que eu não esteja sentado naquele carro, eu preciso experimentar. Para quê? Para o meu corpo, ele já reagir, ele já sentir exatamente como vai ser. E você acreditar firmemente nisso, entendeu? E depois, obviamente, essa questão se manifestar para você. E aqui quem tá falando, cara, é alguém que em 2007 começou a fazer o Caderno da Gratidão, que projetou situações e que hoje eu posso dizer para você que é normal que você vá chegar em estágio da tua vida que você vai alcançar determinado desejo e você vai querer, cara, dobrar a meta, ter metas diferentes. Foi aquilo que eu falei para você. Antigamente eu achava que legal ter um esportivo cor laranja. Hoje eu já não acho legal. O meu carro é um esportivo cor azul, né? Naquela época eu botei que eu queria 1 milhão. Eu consegui, no mínimo, pelo menos 15 vezes mais. Então, assim, aonde eu quero chegar? O que tá falando para você não é um papo de guru, alguém que não conquistou nada daquilo que colocou. É alguém que fez esse livro, esse Caderno da Gratidão, há quase 20 anos atrás. É alguém que frequentemente visualiza, alguém que frequentemente experimenta antes mesmo de ter. E que, de uma certa forma, por mais que eu possa hoje não estar aonde eu estou projetando estar, mas eu conquistei muitas daquelas coisas que há 15, 20 anos atrás eu coloquei como um sonho. Então, assim, tenta entender essa questão do alinhamento, da energia, né? Assim como eu falei para você da interferência que existe de locais, né? Existe também a interferência de quem você se relaciona, das suas amizades, né? Do tipo de música que você escuta, né? Do tipo de conteúdo que você consome. Isso tudo interfere exatamente para onde você vai e para onde vai ser o seu futuro, né? Então, assim, se você tiver
alinhado com isso, se você conseguir visualizar e acreditar fortemente que você vai conquistar essas situações, cara, a chance de você manifestar isso em algum momento é muito grande, tá? E essa manifestação, ela não acontece simplesmente porque você estalou o dedo e você quer que manifeste, sabe? É um compilado de situações, sabe? É essa frequência contínua de você estar ali sempre pensando nisso. É o alinhamento, sabe? É você estar tão alinhado que se você instalasse o teu dedo agora e pudesse viver essa realidade que você quer para a sua vida, ela simplesmente aconteceria de uma forma suave, tranquila e não seria um desespero. Por exemplo, porque imagina se o teu sonho é morar em Paris, numa cobertura em Paris, de frente para a Torre Eiffel. E agora eu tô conversando contigo e você tá lá, às vezes você visualiza isso, mas agora você tá aí todo largado, com a barba mal feita, gordo e, porra, não dando a mínima pro teu trabalho. Meu irmão, a chance que você vai chegar nesse sonho, nesse desejo é muito mais difícil. Por quê? Cara, tu não tá alinhado com o teu sonho, sabe? E estar alinhado com o sonho não é você fazer loucuras. Não tô falando aqui pra você, porra, fazer uma lipoaspiração ou, porra, ir ali comprar um banho de lojas e passar em 12 vezes no teu cartão de crédito. Não é isso. É você, porra, tá alinhado com aquilo que você tem. É você tá alinhado com a tua cabeça e falar assim, porra, se isso aqui vai me fazer mal, esse tipo de alimentação, se isso aqui vai me trazer, porra, prejuízo, eu não vou me alimentar assim, eu vou adultizar a minha rotina, sabe? Porra, eu vou olhar pra minha casa não precisa ser a casa perfeita, mas ela vai ser a casa mais organizada possível. Eu vou organizar cada uma das coisas. Porra, se eu tenho uma luz queimada, eu vou trocar essa porra dessa luz queimada, eu não vou deixar a luz queimada. Se eu tenho, porra, um rabisco que a minha filha deixou na parede, eu vou pintar aquele rabisco, eu não vou deixar aquilo ali, porque visualmente aquilo ali vai me incomodar e não vai estar dentro da mesma frequência daquilo que eu tô imaginando pra minha vida. Cara, eu quis trazer esse assunto aqui para dizer para você a importância de você estar alinhado e estar na mesma frequência daquilo que você sonha, tá? Porque, é claro, não existe essa de você também acreditar que as coisas vão cair na tua cabeça. Não tô aqui falando disso. Não acredito que a lei da atração seja isso, tá? Eu acho que é uma combinação de visualização, combinação de frequência, é uma combinação de alinhamento para que depois ela se manifeste. Eu quero saber de você. Você acredita na lei da atração? Você acredita em tudo que eu falei? Você acha que isso tudo que eu falei faz sentido? Deixa aqui pra mim nos comentários, tá? E, porra, se você curtiu esse vídeo, deixa teu like aí, compartilha com quem você acha que possa fazer sentido esse vídeo, porque o meu canal ainda é pequeno, mas é um canal que, porra, eu sempre tento trazer um papo de cabeça, um papo de futuro, para que você consiga evoluir, para que eu também consiga evoluir e que, bom, isso some aí na vida de vocês, tá? Então é isso e te espero no próximo vídeo.